Olá pessoal, vamos lá, dar continuidade então, né? A gente terminou falando, né, no vídeo anterior sobre a variável, que é o espaço que a gente utiliza reservado na memória do computador para armazenar um dado. Esse dado tem um tipo que a princípio pode ser classificado como numérico, alfanumérico. Existem outros tipos, tá? A gente vai, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai apresentando outros tipos de dados. Os mais comuns, né, o básico para a gente começar, são os numéricos, que são divididos em reais e inteiros, e o alfanumérico são aqueles que a gente não utiliza em operações matemáticas, ou que armazenam aí, que precisam armazenar letras, né, caracteres aí, alfanuméricos por si só. Os numéricos a gente viu em relação às operações matemáticas, ou questão de desempenho, né? Falei também. Ou por questão de desempenho. Caso, né, eles sejam também formados por algarismos, né? Tá? Então a gente falou sobre o tipo de dado que a variável armazena. Uma outra informação importante é em relação aos identificadores. O que são os identificadores? Identificadores nada mais são do que os nomes atribuídos para as variáveis, tá? Então, os nomes que você termina atribuindo para as variáveis, nós chamamos de identificadores. É um nome mais técnico. Alguns podem achar que é um pouco de frescura, mas acho que é legal a gente estar reportando, né, esses nomes mais técnicos para que a gente possa se acostumando, né? Às vezes você olha um nome assim e termina caindo em alguma pegadinha boba numa entrevista de emprego ou em qualquer outra situação, um conteúdo que você estiver lendo, por uma bobagemzinha dessa, né? Então, por exemplo, o valor, né, que nós atribuímos aqui é o nosso identificador. Quantidade é identificador, marca identificador, né, total identificador da nossa variável. É o nome que a gente dá para essas variáveis. E os identificadores possuem algumas regras, né? Quais são essas regras? Né? Na verdade, são 3 regrinhas básicas. Então, primeira regra de um identificador: não começarás o identificador com números, tá? Então você não pode começar um identificador com número, tá legal? Por exemplo, a pessoa vai lá e quer criar uma variável chamada Humberto, né? Humberto igual a 5. Não dá, não pode, o Python não deixa. Por quê? Porque o identificador da variável não pode começar com número. Você pode chamar ela de Berto1, pode terminar com número, pode ter número, né, no meio, pode ter número na segunda posição, mas não pode começar com número, tá ok? Segunda regra, tá? Não usarás palavras reservadas da linguagem. Então, cada linguagem possui palavras reservadas, comandos, né? E você não pode utilizar esses comandos para representar variáveis, para identificar variáveis. Por exemplo, if. If é um comando do Python. Então, eu não posso criar uma variável chamada if, tá? Humberto, e aí como é que eu faço? Eu tenho que decorar todas essas palavras reservadas? Não. Um conselho que eu dou, utilize sempre palavras em português, né? Vai ajudar bastante. Dificilmente você vai cair numa palavra em português que tenha um significado para você e que seja a mesma coisa em inglês, a mesma escrita em inglês e que também seja uma palavra reservada. Então a chance é grande, tá? Final normalmente costuma ser uma palavra reservada e tem a mesma escrita, né, que português e inglês. Super também. Então, mas aí diminui muito, né, a possibilidade de você errar, tá, no identificador. E a terceira regra eu costumo generalizar, tá, mas eu vou falar que existem algumas exceções, tá? Não utilizarás caracteres especiais. Então você não pode criar uma variável com espaço, por exemplo, tá? Você não pode criar, não quero usar eu quero usar um arroba, não pode também. Então muitos caracteres não podem ser utilizados. Existem alguns, ou melhor, existe um deles que termina sendo muito utilizado, né? Que termina entrando nessa exceção,
que é o underline. Então, por exemplo, valor do produto. Tá? Então, o underline eu posso estar utilizando. Tá legal? Por via de regra, eu não termino não utilizando, tá? Nenhum caractere especial, né? Por hábito até. Tá ok? Percebe que aqui embaixo ele já está gritando, né? Porque a gente mudou o nome da variável. Então, onde a gente usar aquela variável valor, a gente vai ter que substituir, né? Porque valor sozinho já não existe mais, tá? E aí existe um conselho para vocês que é em relação à padronização, tá? Então não é mais uma regra, tá? Mas ainda falando em relação aos identificadores, você colocar nomes que sejam significativos. Então evita, por exemplo, o nome de variável XPTO. Aqui foi conteúdo, tá? Mas usar ela como nome X, Y, Z. Evitem utilizar esses nomes. Usem nomes que representam alguma coisa dentro do contexto para facilitar o entendimento. Não precisa ser um nome tão extenso como o que eu coloquei aqui. Eu acho que chega a ser até redundante. Mas coloquem nomes significativos, tá ok? Vai facilitar bastante aí durante a programação de vocês. Se for uma única palavra, não utilize nenhuma letra maiúscula. Tá? A letra maiúscula normalmente tem as suas representações, representam outras coisas dentro de um código. Então, a variável sempre letra minúscula. Tá? No caso de utilizar palavras compostas, então, por exemplo, dessa forma aqui está ok. Eu utilizei o underline para separar. Se eu não fosse utilizar o underline, eu poderia criar uma variável assim, do produto, né? Então essas duas formas de escrita estariam válidas para identificadores dentro de um padrão. Esse aqui é o padrão camel case que a gente chama. Então ela começa com letra minúscula e quando mudar de palavra, a palavra começa com letra maiúscula. Mudou de palavra, a palavra começa com letra maiúscula, tá? Então é um padrão muito utilizado aí pelos programadores, sendo que esse aqui é o mais utilizado pelo Python, que vem aí da galera que trabalha, né, que atua mais forte aí na comunidade de software livre. Tá? É o mais comum entre eles. Tá ok? Algumas regras de identificação. Um outro conteúdo aqui para a gente abordar, então a gente fechou aqui essa parte de variáveis, né? Falando então a variável formada por um tipo de dado e a variável possui um identificador que é o seu próprio nome, como que ela é reconhecida dentro do sistema. Algo importante, tá? Ela representa sempre um dado volátil, tá? Um dado volátil, né? Então, ou seja, é o dado que vai estar valendo somente enquanto estiver na memória, né? Então o sistema está rodando, ok, está lá o valor. A partir do momento que o sistema fechou, se encerrou, aí aquele dado some. Se eu tentar colocar um outro dado dentro da mesma variável, então, por exemplo, aqui eu falei quantidade igual a 5, aqui eu vou falar quantidade igual a 8, o que vai acontecer? Não vão ficar armazenados os dois dados, esse 8 vai sobrescrever o 5. Tá? Então é utilizado o mesmo espaço de memória e aí ele vai substituir, vai colocar esse 8 e sobrescrever o 5. Tá? Então seria a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Tá? Então essas são algumas características aí sobre variáveis. Agora, como o próprio nome diz, né, a variável, porque ela muda, não faz muito sentido a gente ficar colocando esses dados já pré-definidos, né? Então, 10.8, pois agora eu quero mudar, então vai ser 11, né? Mas eu tenho que vir até o código fonte e fazer essa alteração. Não faz muito sentido. A ideia é que o usuário possa interagir e digitar esses dados. Então, por exemplo, no caso do valor do produto, eu vou utilizar uma outra função, né? Por que função? Por que eu estou chamando de função? Porque ela vem seguida de parênteses, assim como o print, lembram? Então a gente tem a função input. A função input ela permite que o usuário digite um dado, tá? E aí o dado que for digitado pelo usuário vai ser atribuído para esta variável, tá? Então vou colocar uma string para facilitar a vida do usuário. Então digite o valor do produto, tá? E a mesma coisa eu posso fazer aqui com a quantidade. Então vou tirar esse 8 e vou colocar um input. Digite a quantidade do produto.
colocar uns 2 pontos espaço aqui, só para ficar mais bonitinho, né, a saída do dado. E na marca eu posso fazer a mesma coisa. A marca do produto. Então olha só, à medida que eu rodar agora esse camarada, então ele vai pedir aqui embaixo, digite o valor do produto. Então vou digitar um determinado valor, dou um enter, digite a quantidade, digitei a quantidade, dei um enter, vou digitar a marca, tá? E aí meio que deu um erro, né? Então olha só, ele mostrou lá o valor, mostrou a quantidade e depois ele deu um problema. Por quê? Ele falou que não pode multiplicar dados que são considerados como string. Esse str no Python é o tipo de dado string, é o tipo de dado alfanumérico. Ele está considerando que esses dois camaradas aqui agora eles são numéricos, são alfanuméricos e não numéricos. E lembrando, os dados alfanuméricos são dados que não podem ser utilizados em operações matemáticas. Então por que ele retornou alfanumérico? Porque o input, tudo que o usuário digitar aqui nesse input, vai retornar como string, vai retornar como alfanumérico. Então o que eu preciso fazer para falar para o Python? Python, ó, ele vai digitar o valor. Esse valor é um número real. Tá? Para falar isso para o Python, a gente vai utilizar uma outra função chamada float. Tá? Então float e esse camarada aqui. O input vai ficar dentro dele. O que ele vai fazer então? O input vai mostrar essa mensagem, eu vou digitar e ele vai retornar o quê? Uma string, um dado alfanumérico, ok? Esse dado alfanumérico vai ser convertido para um dado do tipo float. O que é o dado do tipo float? É o que representa os dados reais dentro do Python. Então a gente pode até colocar aqui, né, os alfanuméricos. O alfanumérico é representado pelo str, os reais são representados pelo float. E quantidade? Quantidade é representada por um número inteiro. Então a gente vai representar dentro do Python através da função int. A função int vai converter essa string, esse dado alfanumérico, que vai ser retornado pelo input, para um dado inteiro e aí sim colocar dentro da variável. Tá? Então os inteiros são representados pela palavra int. Tá legal? Vamos ver agora se funciona. Então digite o valor do produto, R$500. Quantos produtos eu quero? 10. Digite a marca. Marca churros. Né? Então tá lá, o valor da televisão é 500, a quantidade 10, o total é 5.000 da marca churros. Então de acordo com o valor, e cada vez que eu executar isso aqui, eu posso mudar os valores, ele vai mudar os resultados. Né? Por quê? Porque eu estou manipulando variáveis. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado aí, tenha ficado clara a questão aqui de conversão e a questão de entrada do dado. Tá? Na próxima aula a gente vai dar mais uma sequência em relação a isso, falar um pouquinho sobre as strings, né? O alfanumérico. Ele é muito importante. Antes de finalizar, um último detalhe. Eu posso verificar o tipo do dado que está dentro da variável, tá? Antes de fazer um cálculo, por exemplo. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou dar um print no tipo. E olha só, type também é uma função, tá? No tipo de quantidade. Então ele vai me retornar qual é o tipo de dado da quantidade. Vamos ver lá o que ele vai mostrar. Então vamos ver lá, vou colocar um valor. O tipo da quantidade é int, tá vendo? Porque eu usei um int aqui, então eu estou garantindo que vai ser um dado inteiro. Claro que se eu digitar uma letra, vai dar erro, né? Então vai gritar aí para você. Então aqui no valor, né? Se eu colocar uma letra, ele vai. Por quê? Porque ele vai falar que não pode converter esse dado. Ele vai fazer a conversão, ele vai passar a considerar aquele número que estaria como um dado numérico. É isso que ele vai fazer. Agora se você coloca uma letra aí, não tem como ele representar. Tá legal? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse type aqui. Ele vai ser bastante útil em diversos momentos aí, para vocês saberem o que exatamente está sendo retornado para vocês. Tá joia? Um abraço aí então e até mais.